Bem-vindos de volta, segundo bloco do OAB Nacional Entrevistas. Estamos hoje aqui com o Dr. Tênio do Prado, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Nacional, e com também membro da comissão, Dr. Joelson Dias. No fim do primeiro bloco, estávamos falando sobre acessibilidade, construção. O senhor falou sobre planos arquitetônicos, já todos contemplam, é necessário se fazer as construções já com acessibilidade. Mas na prática nem sempre a gente vê isso. Como é que a legislação trata isso? O que pode ser feito para se punir quando algo não está em acordo? Bom, a maioria dos estados e dos municípios tem inserido nos seus procedimentos de prestação de contas do executivo travas que possibilitam ali a expedição de um alvará ou a renovação de um alvará de funcionamento, por exemplo, em ambientes comerciais, somente se estiverem com acessibilidade instalada, né? Então, esse é um dos provimentos, é uma das providências que consegue criar um resultado satisfatório. A lei, ela existe e a legislação da pessoa com deficiência é uma das melhores do país, mas o que falta é efetividade, é ter uma aplicação prática, inclusive com penalidades. Nós temos... Hoje não há penalidade? Hoje existe, mas ela não é fiscalizada, ela não é aplicada, essa penalidade, ela é pouca atenção é dada para essa norma. E agora nós temos uma nova ferramenta legal, que é a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, conhecida também como Estatuto da Pessoa com Deficiência, que vem criminalizar os atos do administrador público que não cumprir a legislação. Então, tanto o poder público quanto a sociedade, o ideal é que faça antes mesmo de sofrer alguma sanção legal. Agora, além da acessibilidade que a gente sempre pensa desse ponto de vista de estruturas físicas, a gente tem também em comunicação em diversos outros setores. E nessas outras áreas, como é que estamos hoje, doutor Joelson? O que a gente vê é que nós temos já um decreto da acessibilidade, toda uma legislação da acessibilidade. Lamentavelmente, a União, os estados, os municípios, enfim, o próprio poder público não cumpriu com os prazos previstos nessa legislação sobre acessibilidade. Quer dizer, que exemplo, não é verdade, para a sociedade, para as empresas, para os particulares. Então, a gente precisa levar isso em conta também. É necessário que o poder público faça um esforço muito maior do que ele tem feito em todos os níveis da federação para a efetivação dessa legislação. Continue fiscalizando as empresas, as pessoas jurídicas, os particulares, no cumprimento dessas normas. Para aí está o Ministério Público, por exemplo, com as suas ações civis públicas, exigindo o cumprimento dessa legislação, mas é importante que o poder público dê o exemplo. A OAB, por exemplo, tem feito a sua parte, mas ainda não é suficiente o esforço. Quando esse programa for ao ar, efetivamente, para que se diga que ele é acessível, teríamos que ter a janela de libras, a legenda e a audiodescrição, sem contar a disponibilização dele na própria internet, lá no formato acessível para todas as deficiências. Então acabamos de tomar aqui uma chamada de atenção pública, porque é verdade, doutor, nós temos hoje o closed caption, né, a legenda, mas realmente não porque às vezes as pessoas não compreendem isso, porque nós temos o surdo oralizado, às vezes, que lê a legenda, mas nós temos os surdos que somente mesmo com a linguagem de sinais para alcançar em toda a sua extensão o programa. O mesmo vale para a audiodescrição para os cegos, por exemplo. Isso já tem lei, enfim, já tem uma série de normas do próprio Ministério da Comunicação que acabou não sendo cumprido. Isso é objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, numa ação de descumprimento de preceito fundamental que está no Supremo, por exemplo. Enfim, o que nós precisamos é lembrar, a legislação é vasta, ela é ampla, ela protege, como o Dr. Tênio ressalvou com muita propriedade, é uma das que mais garantem do mundo. O Brasil ratificou a Convenção da ONU, mas precisamos passar desse estágio da afirmação do direito para a concretização do direito. Mas é interessante, é bom a gente discutir esses temas, inclusive para o nosso próprio programa poder avançar.
e a gente vê se a sociedade, acho que quanto mais se discute, mais próximo daquele ideal que temos, nós conseguimos chegar. A gente não vai mudar tudo de um dia para o outro, mas o esforço diário, cotidiano, é necessário de todas as esferas, do poder público, da sociedade, da nossa OAB também, como a OAB tem feito. Doutores, nós recebemos algumas participações de internautas que mandam perguntas. Teve aqui uma enviada pelo Twitter por Alvin Assunção. Ele pergunta o seguinte: que medidas concretas podem e devem ser adotadas para punir os que descumprem a lei de acessibilidade nos municípios e a quem cabe fiscalizar tanto o descumprimento do poder público quanto pelas entidades privadas? Acho que era um pouco isso que a gente estava falando. Eu queria até ver esse ponto que o senhor falou sobre a possibilidade de criminalização. Vai ser possível até assim, se mandar para prisão alguém que descumpra essas normas? Bem, existem vários tipos de penalidades hoje, mas a ênfase maior e a ferramenta de maior efeito, nós entendemos que será a Lei Brasileira da Inclusão, 13.146 de 2015. É uma lei que entra em vigência em janeiro e ela prevê sanções pesadas para o administrador que não cumprir. Agora, o ideal é que não tivéssemos sequer legislação. Toda a sociedade precisa evoluir nesse conceito e a própria pessoa com deficiência também. Não só o poder público, não só a sociedade, mas a pessoa com deficiência também precisa evoluir nos seus próprios conceitos. Então, temos, sim, órgãos como, por exemplo, o Tribunal de Contas para o Poder Executivo, que normalmente, a partir dos todos os tribunais de todas as esferas, municipal, estadual e federal, hoje eles não aprovam contas do Executivo se não comprovar que fez, está fazendo ou está em... São ferramentas que vão apertando, exatamente, vão cada apertando. vez fazendo com que se cumpra mais. É importante ressaltar que, embora estejamos todos atrasados no mundo inteiro com acessibilidade para a pessoa com deficiência, mas é uma situação que exige gasto, sem dúvida nenhuma, sim, exige investimento. É difícil você conseguir, às vezes, fazer tudo de uma vez, mas a legislação que trata da acessibilidade, que é o Decreto 5296, ela é de 2004. Então, nós temos 11 anos de vigência, é um tempo razoável. Não precisamos, sim, buscar efetividade desses direitos. É possível planejar. Vamos segurar essa questão de gastos, ela é um tema que causa alguma controvérsia. Vamos voltar sobre isso no nosso próximo bloco do OAB Nacional Entrevistas. Até já.